Os homens estão ficando cada vez mais fracos. Se você comparar a nossa geração com a geração de 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, ou milhares de anos atrás, você vai ver que quanto mais o tempo passa, mais fracos os homens estão ficando. Se você for parar para pensar, antigamente nós construíamos a nossa própria casa, nós caçávamos o nosso próprio alimento. Era mais difícil para conseguir as coisas. Hoje em dia tá tudo mais fácil, tá tudo nas nossas mãos. Para conseguir uma casa, para conseguir um trabalho, para conseguir um alimento. Em contrapartida, isso tá deixando os homens cada vez mais fracos, cada vez com menos potência. E nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você sobre as principais razões pelas quais isso está acontecendo e como você pode fazer para reverter essa situação e se tornar um homem cada vez mais forte. Então quero começar falando sobre força física, e força física é muito importante porque é com o nosso corpo que a gente se movimenta na Terra. Não adianta você querer dinheiro, querer relacionamentos, querer sucesso na vida se você tem um corpo fraco. Você precisa ter um corpo forte. E uma das grandes razões, na minha opinião, pelas quais os homens estão cada vez mais fracos é por falta de atividade física e dieta. Para pensar, antigamente a nossa dieta era muito mais rica, nós caçávamos nossa própria carne, nossa própria proteína, a gente comia o que tinha da natureza. Hoje em dia, para você comer, basta você ir na sua cozinha, abrir um pacote de bolacha ou de salgadinho, você vai lá, come um pão, come glúten e acha que tá tudo bem, e acha que se alimentou, e você não se alimentou. Uma das indústrias que mais matam hoje em dia é a indústria alimentícia. E a segunda indústria que ajuda nesse processo é a indústria farmacêutica. A alimentícia adoece e mata, e a farmacêutica ameniza os sintomas. E hoje é até socialmente aceitável você não praticar atividade física. Ai, tá tudo bem, isso é coisa de gente vaidosa. Eu digo pra você que não é. Se você não tiver força física, se você não tiver saúde, se você não tiver potência física, poucas coisas na sua vida vão prosperar. Se você pesquisar, o Brasil hoje é um dos países mais obesos do mundo, perdendo só para Estados Unidos, China e Rússia. Agora me diz uma coisa, se você tá obeso, sobrepeso, se você olha no espelho e você não gosta do que você vê, você acha que a sua autoestima e a sua autoconfiança vai estar como? Lá embaixo também. Imagina só em como isso vai refletir na sua potência, na sua energia, nas suas relações com as mulheres e com a sociedade de modo geral. Você vai ter pouca energia vital, pouca autoestima, pouca autoconfiança, o que vai refletir em todos os seus projetos e vai te tornar um homem fraco. Então não deixa isso de lado. Coloca atenção na sua dieta, coloca atenção em atividade física, faça um programa de treino, faça um programa alimentar, vai no nutricionista, vai no personal e faça um programa de treino e um programa de dieta. Coloca atenção nisso porque a atividade física é um dos hábitos mais angulares que existem. Por isso que eu falo tanto de atividade física, por isso que nos meus stories eu posto tanto eu treinando, porque cara, atividade física foi uma das coisas que mais mudaram a minha vida em todos os aspectos. Você tem que entender uma coisa, em primeiro lugar é a sua saúde, em segundo lugar a sua família, os seus relacionamentos, em terceiro lugar trabalho. Eu vejo que várias pessoas negligenciam a sua saúde porque dizem eu não tenho tempo, e aí passam a vida trabalhando e deixam a saúde de lado, e aí o que vai adiantar? Você ter todo o dinheiro do mundo, você ter carrão, você ter isso e aquilo, se você não tem saúde, se você não tá bem consigo mesmo. Então cuida do teu corpo e torne-se um homem mais forte. Segunda grande razão, zona de conforto. Para pensar como que era antigamente a infância dos seus pais. Você acha que para os seus pais conseguirem um carrinho, uma boneca, era tão fácil quanto é para você? Ou quanto é para o teu filho? Os pais geralmente, eles querem que os filhos tenham aquilo que eles não tiveram. Então eles vão deixando a vida dos filhos cada vez mais fácil. Dá tudo o que o filho quer, dá brinquedo, dá boneca, festinha, parquinho de diversões, viagens. E o que acontece? Acontece uma coisa que é conhecida na psicologia como adaptação psíquica. Você já parou para perceber por que as crianças são mais felizes do que os adolescentes mais felizes que os adultos, e os adultos mais felizes que os idosos? Porque um bebezinho, quando ele vê uma borboleta, ele acha aquilo incrível. E aí quando você se torna criança, uma borboleta já não é tão incrível assim. Você precisa de uma bola, por exemplo. E aí você fica feliz com uma bola. Só que aí quando você cresce, adolescente, você já não é tão feliz com uma bola, você precisa de um videogame. E aí quando você fica adulto, um videogame já não serve mais, você precisa de um carro. Até que esse carro já não serve mais, já não te faz mais feliz. E o que eu quero dizer com isso pra você? Eu quero dizer o seguinte: quanto mais fácil foi a sua vida, quanto mais de mão beijada você teve tudo, todos os brinquedos, todas as facilidades,
mais difícil vai ser para você no futuro quando você se tornar um homem e uma mulher adultos. Porque você precisa ter passado por alguma dificuldade para que você crie resistência, resiliência. Na minha infância, por exemplo, quando eu queria um brinquedo, meus pais não tinham dinheiro. Sabe o que minha mãe falava para mim? Olha, eu não tenho dinheiro agora, mas se você juntar metade, eu dou um jeito de te dar metade. Eu não sabia como juntar metade, mas só dela me falar aquilo já fazia a minha mente trabalhar e eu procurar alternativas para conseguir aquele dinheiro. Dito e feito, eu comecei a ganhar dinheiro desde pequeno. Eu comecei a empreender desde muito novo. Meu primeiro emprego foi aos 12 anos de idade, mas antes disso já tinha pequenos negócios que eu vendia coisas para meus colegas. E dessa forma eu fui criando resistência. Então hoje a nossa vida está muito mais fácil. Hoje está tudo muito confortável. A gente recebe doses de dopamina o tempo todo da internet. E aí fica difícil querer se comprometer com objetivos de longo prazo. E saiba de uma coisa, cara. Tudo na vida que valha a pena construir, seja uma grande empresa, seja um corpo mais forte, seja um relacionamento mais profundo e duradouro, vai exigir de você esforço, comprometimento de longo prazo e passar por situações não tão confortáveis assim que você não quer passar. Talvez você tenha que acordar muito mais cedo do que você está acostumado, talvez você tenha que abrir mão de festas, talvez você tenha que abrir mão de prazeres momentâneos para que você construa algo que valha a pena lá na frente. Mas hoje, os homens não querem mais se comprometer com nada de longo prazo. Não querem mais colocar o esforço necessário para conseguir aquilo que eles querem. Não querem mais pagar o preço. E se você não paga o preço, você nunca vai ter aquilo que você quer. E a terceira e última razão tem a ver com essa mão aqui, ó. Você sabe do que eu tô falando? Aquilo que você faz quando ninguém tá vendo com essa mão ou com essa mão aqui. E por que eu tô falando isso? Desde muito novo a gente é habituado a dar prazer pra nós mesmos, tá? E isso é viciante, claro que é viciante, porque isso daqui é uma das maiores fontes de prazer que existe, que é o prazer sexual, que todo mundo quer, é a maior fonte de prazer que existe. Mas o que acontece quando você faz muito isso daqui? Primeiro que você gasta muito tempo e muita energia procurando o melhor filme e quando você percebe, você finaliza, como é que você se sente? Você não se sente bem, né? Você não se sente realizado nem orgulhoso daquilo que você fez. Geralmente você se sente mal. Um sentimento de culpa, não é verdade? Isso porque você está desperdiçando uma das maiores fontes de energia que existe, que é a energia sexual. É a energia que te dá vitalidade para acordar de manhã, é a energia que te dá criatividade para fazer acontecer nos seus projetos e principalmente é a energia que você precisa para sair na rua, socializar com mulheres e ter um encontro de verdade e ter uma relação de verdade. Porque quando você se satisfaz com a sua própria mão, você perde potência para buscar isso na rua, para buscar isso lá fora, para conhecer mulheres reais. Mas antes que você fale assim, Adam, então quer dizer que é proibido, que eu tenho que ficar para sempre sem fazer isso? Eu acredito que o problema das coisas não estão nas coisas. O problema do álcool não está no álcool. O problema disso não está nisso. O problema está na dose. A diferença entre o antídoto e o veneno está na dose. Qual é o problema da obesidade? Está na comida? Não. O problema da obesidade está no excesso de comida. Qual que é o problema do álcool? Está no álcool ou está no alcoolismo? Porque o álcool, se você souber usar no momento de descontração, por exemplo, numa festa, para socializar ou para celebrar uma conquista sua, é muito legal, ele quebra o gelo, ele muda o clima, ele muda a socialização, não que você precise, mas que pode. A mesma coisa serve para isso. Se você souber usar essa ferramenta de vez em quando, com consciência, tá tudo bem. O problema é que a maioria dos homens não sabem, e eles fazem isso todo santo dia. Então recebem uma dose de prazer de dopamina gigantescas, o que faz eles ficarem na zona de conforto, sem energia e sem potência para criar outras coisas em suas vidas, conhecerem, socializarem com novas mulheres e mudarem de realidade. Então se você prestar atenção nessas três coisas, atividade física e exercício, sair da sua zona de conforto, se desafiar e diminuir nisso que você sabe do que eu tô falando, você vai se tornar um homem muito mais forte. O que você precisa entender é o seguinte, cara, quanto mais você escolhe coisas fáceis, o caminho mais fácil, mais fraco você se torna. Quanto mais você escolhe se desafiar, quanto mais você escolhe fazer aquilo que é difícil, mas que você sabe que vai te trazer um resultado, mais forte você vai ficar. É simples de entender, né? Mas a maioria dos homens escolhem aquilo que é fácil e por isso se tornam cada vez mais fracos. Não precisa ser assim com você. Então eu vou finalizando por aqui, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você e se você sentiu que fez, compartilhe ele agora com pelo menos 10 amigos.
E se você chegou até aqui, já comenta aqui embaixo um Hammelot. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.